Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para a parte final do nosso estudo, intitulado Fidelidade em Tempos de Modernidade. Hoje é a terceira parte e, se Deus nos permitir, hoje nós encerramos este estudo. E vamos partir para o outro. Eu quero orar primeiro antes da gente começar. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana e por mais um fim de semana, Senhor, que passou pelo culto de domingo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco todo esse tempo. Pedimos que o Senhor nos conceda a graça, tanto a mim como a meus irmãos do outro lado, sabedoria, e nos ensine, Senhor. Fale conosco através deste estudo. A minha oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fidelidade em tempos de modernidade, parte 3. Nós vimos nessas primeiras duas partes alguns exemplos, para ser mais exato, 3 exemplos de fidelidade na Bíblia, por Daniel, José e Jó. E nós aprendemos que vale a pena ser fiel ao Senhor em toda e qualquer situação. Foi isso? Nós temos os exemplos desses personagens da Bíblia, Daniel, José e Jó. Todos conhecem as histórias deles e que nos mostram que vale a pena ser fiel ao Senhor. Agora, nós vamos ver um exemplo do Novo Testamento, um exemplo de fidelidade, que é a história o episódio de Estevão, que nos é contado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. E lá está escrito assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi um cristão sincero, fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo, que foi escolhido para completar o número dos apóstolos logo após a ressurreição de Jesus. Logo depois os apóstolos já se reunindo, e eles precisavam ou achavam justo que se elegesse alguém para completar o número dos 12, pois que Judas Iscariotes tinha traído o Senhor e tinha se suicidado. Então escolheram Estevão. Estevão, então, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de poder e que ele fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. O exemplo de Estevão nos ensina 2 lições, porque Estevão foi morto. Foi um dos primeiros mártires da história do cristianismo. Nós temos Tiago, mas um dos primeiros mártires. E a sua morte nos ensina pelo menos 2 lições. Nos ensina a ser fiel e também nos ensina como viver em fidelidade. O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra os requisitos para identificar aqueles que fazem a diferença. E o primeiro requisito é ter uma boa reputação. Estevão foi descrito como um homem que tinha boa reputação. Foi um dos requisitos que os apóstolos inquiriram ou puseram para que fossem testados, para que fossem examinados. E Estevão tinha uma excelente reputação entre os cristãos da época. E ter boa reputação nesse caso significava ser digno
de confiança. Uma pessoa que fosse digno da confiança, não somente dos apóstolos, mas de toda a comunidade cristã da época. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não se prova com números, prova-se isso com a vida da gente. Então Estevão, através da sua vida cristã, ele mostrou, via-se a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Isso nos é contado, isso nós temos exemplos, no Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus conversa com os discípulos, Jesus já ressuscitado, e Atos 6:10. Em Atos 1:8, Jesus diz assim, o Cristo ressuscitado, agora em glória, próximo da sua subida aos céus, ele então, na conversa que ele teve com os discípulos, ele diz, mas vocês receberão poder, porque Jesus foi questionado, foi perguntado pelos discípulos, quando aconteceriam essas coisas? E ele disse, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Que serão as testemunhas? É uma pessoa que viu, ou viveu, ou teve determinada experiência, e que, portanto, ela está apta a contar para outros que não viram, não ouviram e nem passaram por essa experiência. Jesus então diz que nós seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós somos testemunhas de quê? De que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós recebemos de próprio Jesus esse mandamento, essa responsabilidade de passar para frente isso que a Bíblia chama de uma boa notícia, evangelho, É o evangelho de Jesus que nos foi confiado para passar para outras pessoas. E não é de vez em quando, é sempre. Tanto em Jerusalém, eu posso entender que Jerusalém seja esse espaço que eu estou ocupando aqui, eu estou na minha casa, como em toda a Judéia, que seriam meus vizinhos, as pessoas próximas, as pessoas com quem eu tenho contato, e Samaria, e até os confins da terra, até onde eu for, onde eu for. E aí eu posso entender que seja no meu trabalho, na minha escola, lá no país estrangeiro, onde eu fui passear, num outro estado, ou seja, aquilo que está longe de mim, que eu não posso estar lá sempre, mas que eu posso ir, e eu tenho que levar esta mensagem, que Jesus Cristo ama as pessoas, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Mas Atos 6:10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele quem? Jesus. Aliás, perdão, nós estamos falando de Estevão. Eu que me desviei aqui, falei de Jesus até mesmo para explicar, o que seja ser testemunha de Jesus, tá certo? Mas nós estamos falando de Estevão. E a Atos 6:10 diz que as pessoas, eles aqui são as pessoas com quem ele tinha contato, ele estava cumprindo este mandamento de Jesus de ser testemunha.
As pessoas não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, ao Espírito Santo que estava nele e através do qual ele falava. Então nós temos sabedoria, é o outro requisito. Tiago 3,17 fala, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e amigável. Mas não é só isso. Ela é também cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Tudo isso aqui está incluído nesta sabedoria de Deus. A fidelidade, confiança em Deus e o amor à verdade ensinam que para ser fiel é preciso batalhar pela fé que nos foi dada. Judas capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Judas diz, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Para quê? Para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é defender Deus, defender Jesus. O Senhor não precisa de quem o defenda. O que Judas está dizendo aqui, lutar pela fé, é ser testemunha, é pregar o Evangelho, é falar para as pessoas que é a verdade, o que é a verdade, que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade, a vida, que essa pessoa, ela precisa de Jesus, ela precisa receber esta graça maravilhosa de que você foi alvo, que nós fomos alvos, que fomos atingidos, fomos conquistados pela graça de Deus e levamos sobre nós esse fardo, essa responsabilidade, esse peso de levar essa mensagem ao mundo perdido. Nos dias de hoje, irmãos, as pessoas estão valorizando mais a sua vida do que a fidelidade a Deus. Estevão nos ensina que ser fiel significa, além de defender a fé, buscar santidade de vida. Portanto, meus amados, diz o apóstolo Paulo para os coríntios, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Ou seja, nos purifiquemos de toda impureza da carne, ou seja, do corpo. Aí ele está falando de santidade, de santificação, de buscar levar uma vida reta, de resistir ao pecado, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu repeti aqui, está errado. Conclusão. Como podemos ser fiéis nos tempos atuais? Como, irmãos, nós podemos ser fiéis nesses tempos que vivemos, onde as pessoas, de um modo geral, é claro, não podemos generalizar, mas assim, falando como um todo, as pessoas hoje são individualistas em extremos, as pessoas são egoístas, as pessoas dão tanto valor à sua vida em detrimento das coisas de Deus. Como é que nós podemos ser fiéis nesses tempos? Nós podemos concluir que ser fiel é, primeiro, ser leal a Deus. Ser leal a Deus. Dar razão para Deus sempre. Ainda que eu pense diferente, quando eu leio na palavra de Deus alguma coisa, porque eu creio
Eu creio que, e eu acho que você também crê, que a palavra de Deus é a verdade absoluta. É a nossa regra de fé e de vida. Então, ainda que eu pense de uma determinada maneira, ou que eu haja de determinada maneira, mas quando eu vejo na palavra de Deus que aquilo, de acordo com a palavra, está errado, lealdade é eu mudar o meu jeito de ser, dar razão para Deus. Ser fiel também é ser constante no serviço. E quando eu falo no serviço, é no serviço cristão. Adorar a Deus, servir a Deus, louvar o Senhor, né? Ter um compromisso, ter um relacionamento com Deus. E ser íntegro de caráter, buscar integridade de caráter, para que você seja um testemunha com a sua vida, para que as pessoas olhem para você e digam, aquela pessoa é diferente. Então, para ser fiéis hoje, nós precisamos reassumir, ou seja, assumir de novo os nossos compromissos com Deus, que nós fizemos um dia, quando nós aceitamos Jesus, né? E eu creio que grande parte de nós fez uma oração, entregando a sua vida ao Senhor. Era isso que a gente estava fazendo, assumindo um compromisso com Deus. Então nós precisamos reassumir isso e reavaliar nosso comportamento diante dos desafios desse tempo. O Senhor procura pessoas que sejam fiéis. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém, irmãos? Só mais um versículo para a gente terminar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Quem é? Quem é esse servo fiel e prudente? Nós terminamos esse estudo aqui, agradecendo ao Senhor pela graça, misericórdia que Ele nos concedeu, a todos nós. Por essa graça maravilhosa que nós temos vivido. E que nós possamos, irmãos, levar adiante, falar com as pessoas que estão lá fora, que Jesus as ama, Ele quer salvar. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo, se assim Ele permitir. Amém? Amém.